Quero aqui cumprimentar mais uma vez aos meus amados irmãos, irmãs, a todos os nossos membros da Igreja Metodista Central aqui na cidade de Macaé. Ainda estamos vivendo um tempo de dificuldades. Esperamos que brevemente as autoridades tomem consciência de todas as coisas e, ajustados e tomadas as providências, aos poucos tudo possa retornar ao seu devido lugar. Como acontece em todo tempo de crise, nós ouvimos muitas vozes que vêm de todas as direções. A voz que vem dos meios de comunicação são várias. Cada canal tem o seu interesse, cada canal tem a sua tendência, cada canal tem a sua ideologia. Eu aprendi na minha juventude, quando fazia a faculdade, com alguns colegas que estudavam jornalismo, que, infelizmente, o que vem de notícia é notícia mal. Há no Rio de Janeiro, em todas as capitais, jornais que ficaram famosos por essa manchete das notícias que fazem mal. Quem não se lembra do jornal Última Hora? Quem não se lembra do jornal O Dia? E outros jornais na mesma sequência, como o próprio jornal Globo, o jornal do Brasil, começaram sempre a estampar nas suas manchetes as notícias que eram más. As boas notícias ficavam nas entrelinhas e ficavam bem guardadas para que somente aquele leitor atento pudesse encontrá-las. Que fatalidade! Vender jornal pelas notícias más. A televisão foi pelo mesmo caminho. Os meios de comunicação, em geral, foram pelo mesmo caminho. Mas também temos a voz que vem das autoridades governamentais. Nós temos autoridades legítimas sobre nós. Temos um presidente da República, temos um governador em cada estado e temos os milhares de prefeitos em cada município. Também falam e nós ouvimos. Porém, o que dizem é necessário sempre estar atento ao interesse que pode estar por trás disso. Eu creio, querido, que na grande maioria, ou quem sabe em muitas cidades, nós vamos encontrar pessoas muito bem intencionadas. Mas há também aqueles que, preocupados com o pleito eleitoral se aproximando, podem de fato estar colocando um interesse maior atrás dessa situação para utilizar-se disso. E aí, mais uma vez, vem a má notícia, o que vai gerar atenção, o que vai gerar pânico, o que vai chamar as pessoas a estarem atentas àquilo que eles estão falando, estão dizendo. Muitas das providências tomadas, eu creio que são realmente medidas necessárias, porém sempre existem os exageros, aqueles que ultrapassam o senso comum. Mas também nós ouvimos as vozes das ruas. O povo, aquele que por obrigação, por necessidade, precisa no teu trabalho fazer a sua consulta ao hospital, aquele que ouve vozes de todos os lados e manifesta também a sua voz, geralmente à procura de um culpado para a crise, geralmente à procura daquele que deveria ser o único ou quem sabe responsável por tudo o que pode estar acontecendo. Algumas vozes são favoráveis às providências, outras vozes extremamente contrárias às providências.
Algumas vozes chegam e dizem estar com medo. Outras vozes dizem não ter medo. Caminham, circulam, como se todas as coisas fossem o mais natural possível. Contudo, eu e você, nós não somos pessoas de ouvir qualquer voz. Nós temos uma referência. Eu vejo os meios de comunicação, mas vejo com discernimento. Pela misericórdia de Deus, consigo entender quando há tendências maldosas ou quando há verdadeiras notícias. Do mesmo modo acontece com a questão das nossas autoridades. O estudo, a leitura, a busca de dados, o saber o que foi feito durante o período em que estão no mandato, as coisas boas ou ruins que fizeram, o seu posicionamento social, o seu posicionamento político e até o seu posicionamento religioso é que vão me dizer se o que falam pode ter crédito ou não pode ter crédito. Do mesmo modo, a voz das ruas. Quem é que está falando? É uma pessoa de conhecimento de causa? É uma pessoa devidamente orientada? Ou simplesmente é mais uma pessoa que serve como vítima dessa mídia, dessa voz que quase sempre tem um único propósito: trazer intranquilidade, trazer medo e trazer pânico. Então você perguntaria: que voz nós deveríamos ouvir? Mas você já sabe a resposta. Eu, como pastor da igreja, eu acredito numa única voz. E esta voz é a que vem lá do alto. Me faz lembrar o Salmo 68 que diz: aquele que está acima nos céus, eis que ele faz ouvir a sua voz, e a sua voz é poderosa. É a voz verdadeira, é a voz legítima, é a voz que encoraja, é a voz que não cria pânico, é a voz que traz segurança, é a voz que nos afirma com toda convicção que eu creio absolutamente diz: acalmai-vos, acalmai-vos, eu sou o Senhor, e é nisso que eu creio. Podem todas as demais vozes tentarem utilizar interesses dos mais diversos, verdadeiros e escusos. Porém, para mim, elas não são a palavra final. A palavra final que eu creio e tenho certeza que você também crer, porque você é cristão, você é membro de uma igreja, é a palavra que vem do alto. É para lá que eu elevo os meus olhos, porque de lá virá o meu socorro. Deus te abençoe, em nome de Jesus.